Foi a maior reestruturação do governo em décadas, liderada por um rosto famoso, o Departamento de Eficiência Governamental. O Departamento de Eficiência Governamental foi criado em 2025 para reduzir desperdícios e economizar bilhões dos contribuintes. Os cortes vieram rápido e a controvérsia surgiu logo em seguida. Esse experimento ambicioso tornou o governo mais eficiente ou só mais cruel? No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos analisar os números e descobrir quanto dinheiro Doge realmente economizou. No segundo mandato, Donald Trump mudou sua abordagem na Casa Branca. Diferente da primeira vez, que contou com a ajuda de veteranos republicanos para conduzir o governo. A nova administração buscou novos nomes, incluindo Elon Musk, que apoiou publicamente o presidente Trump durante toda a campanha de reeleição. A forte presença online de Musk foi apontada como fator que mobilizou o apoio popular e pode levá-lo a participar da nova administração. Tanto o presidente Trump quanto Musk há muito criticavam o que viam como gastos governamentais fora de controle. Em 2025, o orçamento federal passou de 7 trilhões de dólares, e muitos achavam que esse valor poderia ser reduzido. Era possível reduzir custos e simplificar operações? Assim surgiu o Departamento de Eficiência Governamental, força-tarefa para cortar gastos e eliminar a burocracia federal. A sigla Doge vem da Dogecoin, famosa criptomoeda que recebeu esse nome por causa de um Shiba Inu expressivo que viralizou na internet. Era mais um sinal de que isso não seria como outras agências governamentais, mas o que ela tinha era muita coragem. Quando anunciaram a Doge, ninguém sabia sua área ou quem integraria a equipe. Elon Musk e o ex-candidato presidencial Vivek Ramaswamy eram figuras públicas conhecidas, mas estavam ocupados com seus trabalhos e não se esperava que fossem auditores públicos. Pessoalmente, eles precisariam de uma equipe e rapidamente preencheram os cargos com um grande grupo de jovens hackers e influenciadores conservadores. O mais famoso era Edward Korsten, o Big Balls. E à medida que o novo programa do governo continuava a crescer, muitas pessoas se perguntavam exatamente sobre o que eles tinham autoridade. E acabou que a resposta era tudo. Nas semanas após a criação de Doge, Washington foi lançado em tumulto. A força-tarefa reuniu especialistas em orçamento e consultores privados para otimizar o governo federal. Críticos, no entanto, argumentaram que a agência priorizava a economia em detrimento do conteúdo, cortando custos antes de entender o que esses departamentos realmente faziam. Antes de assumir, Vivek Ramaswamy afirmou que a maioria dos programas do governo deveria ter prazos definidos, não mandatos sem fim. Ele previu que o Doge em si duraria cerca de 18 meses, terminando por volta do 250º aniversário dos Estados Unidos, mas Ramaswamy não ficaria por muito tempo. Ele se afastou após a posse do presidente Trump e o Doge começou a trabalhar. O presidente Trump afirmou que o Doge descobriu grande desperdício e fraude no governo federal e montou equipes para tratar cada agência. Geralmente seriam grupos reduzidos de especialistas digitais. O mandato deles era simples: assumir o controle da infraestrutura digital da agência, congelar novos financiamentos e realizar auditorias completas no orçamento antes de recomendar cortes, ou, em alguns casos, fechar completamente a agência. As agências que ficavam sob a autoridade de Doge teriam novas nomeações feitas pela equipe, além de terem seus sistemas tecnológicos otimizados para máxima eficiência. Nos primeiros dias, Doge fechou várias agências. Funcionários disseram ter sido trancados para fora dos escritórios sem aviso prévio. Parlamentares que tentaram visitar as instalações afetadas frequentemente eram barrados pela segurança de Doge. Questionando a autoridade da força-tarefa e quem liderava, Doge teria apenas 40 milhões de dólares de orçamento, pouco para padrões federais. Isso se devia principalmente ao fato de sua equipe ser pequena e altamente especializada, e estava focada em encerrar operações em vez de construir. Era um investimento pequeno para os grandes resultados que o governo prometia. A organização afirmava que economizaria trilhões de dólares. Em agosto de 2025, ela disse ter cumprido a promessa, economizando 250 bilhões de dólares com contratos encerrados, demissões e corte de desperdício governamental. Mas esses cortes correspondem às expectativas? A primeira pergunta que as pessoas faziam era se as economias valiam o prejuízo. Menos de um mês após assumir, os principais cortes já tinham sido feitos e estampavam as manchetes, mas não como o governo esperava.
Os primeiros cortes de DOGE afetaram quase todos os setores do governo. Educação, ajuda internacional e serviços públicos foram os mais atingidos. O principal alvo foi a United States Agency for International Development, responsável por assistência médica e infraestrutura em países muito pobres. Críticos afirmam que cortes em medicamentos, água, poços e necessidades levariam a economias à custa de vidas. As economias foram enormes. 65 bilhões de dólares, muito acima do segundo maior corte no Departamento de Educação, que perdeu 502 milhões de dólares. Muitas agências tiveram sua infraestrutura e operações fortemente reduzidas, e isso significava que seriam necessárias muito menos pessoas para administrá-las. Em 4 semanas, 20 mil funcionários federais foram demitidos. Vários tiveram suas agências acionando a justiça pela reintegração, com resultados diversos, mas alguns recuperaram seus empregos. Esse não foi o caso para as 75 mil pessoas que aceitaram o acordo de rescisão, planos para a saída da Força de Trabalho Federal, oferecendo segurança ao retornarem ao setor privado. Nos bastidores, muito acontecia. Agências que não estavam alinhadas com as prioridades do governo foram fechadas ou remodeladas para servi-las. A Força Tarefa também buscava reformular a Força de Trabalho Federal, tornando-a mais enxuta, eficiente e moderna. Elon Musk era um grande fã de simplificar sites e torná-los mais um destino tudo em um. DOGE contratou muitos jovens de tecnologia, inclusive hackers, devido ao grande volume de dados a ser gerenciado. Frequentemente, a Força-Tarefa tomou controle dos sistemas de dados das agências, bloqueou administradores e migrou informações para novos formatos, como armazenamento em nuvem. E tudo isso aconteceu em semanas, não em meses. DOGE fez declarações muito claras sobre quanto eles economizariam, mas havia pouca confirmação além de alguns cortes de alto perfil. Elon Musk era o rosto da divisão, mas queria retornar ao setor privado. Após discussões públicas com a administração, o magnata da tecnologia deixou DOGE e ficou mais ativo no X. Então, as pessoas passaram a questionar o que DOGE realmente fez e de onde vem tanto dinheiro. Os alvos do DOGE mudavam o tempo todo. Musk afirmou ter cortado pelo menos 2 trilhões de dólares do orçamento federal antes da eleição. Isso teria sido mais de um quarto do orçamento. Em abril, esse número já havia caído mais de 90% apenas nas estimativas. E grande parte dos 160 bilhões de dólares que disseram economizar até abril de 2025 não foi detalhada. Só 40% desse valor estava registrado no site do DOGE. Mas o que foi fornecido deu uma visão detalhada de onde vinham as economias, e parte disso era detalhado até o último centavo. DOGE fez vários cortes pequenos, mas incômodos, gerando reclamações barulhentas. Isso se deveu principalmente a consolidações, cortes de pessoal e reestruturações em escritórios individuais. Muitas pessoas demitidas por DOGE eram de instituições que seguiram funcionando. Com menos funcionários e recursos, essas economias provavelmente não chegaram a milhões de dólares, ficando insignificantes diante de cortes maiores. Além disso, a perda de produtividade, reestruturação e manutenção adiada podem ter tornado essas mudanças mais caras que as economias geradas. Elon Musk queria modernizar e simplificar o governo, investindo em tecnologia de ponta. Ele transferiu muitos sistemas de papel e computadores privados para armazenamento digital. Embora muitas pessoas tivessem preocupações com a segurança, isso realmente gerou uma grande economia nas despesas de armazenamento. O problema é que configurar isso exige muitos especialistas em segurança e programação, o que é caro. A economia com armazenamento vai se acumular ano após ano, mas a mudança pode deixar o governo no prejuízo por um tempo antes disso. E então vieram os cortes maiores. O quarto maior corte individual que DOGE listou em seu site foi da United States Agency for International Development, um único contrato enorme para a Organização Global de Saúde. Gavidoge disse que o 25 bilhões de dólares estava totalmente encerrado, mas esse valor pode não ser preciso. O contrato anterior com Gavi, pago no governo Biden, foi de 880 milhões de dólares e a organização afirmou não ter recebido aviso formal de rescisão. Nem o Departamento de Defesa foi isento. DOGE disse que os principais cortes no orçamento vieram do Pentágono, focando projetos em andamento com custos altos, de equipamentos experimentais a softwares inacabados.
Não está claro em que estágio esses projetos estavam, e muitos podem ter sido só ideias iniciais que talvez nunca saíssem do papel. O terceiro maior corte individual registrado foi de 176 bilhões de dólares economizados ao cancelar um contrato com a empresa de tecnologia da informação A1 Fed Impact. Nenhum valor foi gasto neste contrato até agora, nem no contrato com a Gavi. A inclusão dela na lista preocupou especialistas em segurança, pois ninguém sabe o que a empresa planejava para as infraestruturas digitais das Forças Armadas dos Estados Unidos da América. Especialistas do setor acreditam que a próxima grande guerra contra a Rússia ou China começará com ataques cibernéticos. Cortar verbas para a segurança digital pode tornar os Estados Unidos da América mais vulneráveis a ataques cibernéticos. Se há uma organização que a maioria das pessoas não gostaria que recebesse mais dinheiro, é o Internal Revenue Service. Eles já não tiram dinheiro suficiente da gente todo ano? Isso pode ter influenciado a decisão de Doge de rescindir um contrato com uma empresa de tecnologia da informação chamada Centennial Technologies, com um valor declarado de 19 bilhões de dólares, mas esse dinheiro talvez não fosse destinado à contratação de mais auditores. Relatórios indicam que o governo vai encerrar o programa Free File, que permite envio automático online de declarações de imposto simples. Não se sabe se esse era o objetivo do contrato. Há poucos detalhes no site e o valor já gasto novamente está listado como $0. Podem surgir mais complicações nesse caso. Quando foi contatado, o Chief Executive Officer da Centennial Technology disse que a decisão de não renovar o contrato foi tomada durante o governo Biden, no outono anterior. Isso fez muitos questionarem quantos cortes do Doge eram de fato reais. Isso ocorreu porque o governo geralmente é sigiloso sobre gastos, mas havia uma área em que queriam mostrar isso rapidamente. A maior economia no site do Doge, quase 29 bilhões de dólares, veio do cancelamento de um contrato da era Biden para construir uma instalação no Texas para até 3.000 crianças migrantes, desacompanhadas. Autoridades disseram que a necessidade de tais instalações diminuiu sob as novas políticas de fronteira do governo Trump, que direcionaram a fiscalização para pessoas que excederam o tempo de visto e entradas ilegais anteriores. O governo também sinalizou interesse em alternativas de menor custo, incluindo novos centros de detenção construídos mais rapidamente e com orçamentos mais restritos. Esses números podem não mostrar tudo. O orçamento da instalação ficou bem abaixo de 3 bilhões de dólares. Doge aparentemente considerou o valor total previsto do contrato até 2028 e subtraiu o que já foi gasto até o momento, publicando a diferença como economia. Embora a renovação anual nunca tenha sido garantida e não tenha sido o maior corte geral, nenhuma agência foi tão pressionada quanto a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. Essa agência espacial pode ser a agência governamental mais lendária da história americana e a que tem a maior aprovação, mas seu auge já ficou para trás. A agência não envia ninguém à Lua há décadas e geralmente faz parcerias com empresas privadas em voos espaciais. Atualmente, seus contratos são mais especializados e focados em entender melhor o espaço e suas possibilidades. Isso faz muitos acharem que é desperdício agora. Sob pressão de Doge, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço cortou 420 milhões de dólares do orçamento. Apesar de ser pouco diante dos 248 bilhões previstos para 2024, ainda é um valor relevante. Os cortes afetaram projetos especiais como modelagem lunar e ciência do clima, esta última com reduções significativas em todas as áreas. Apesar de não estar sob risco de cortes severos, cientistas temem que o governo se afaste de um programa espacial ambicioso. Isso pode ter uma razão. Elon Musk impulsiona o Doge e também lidera a SpaceX, a empresa espacial privada mais poderosa do mundo. Ela é vista como favorita para levar os Estados Unidos da América a Marte antes da China. Alguns podem ver isso como ele manipulando as ações do governo para aumentar seus próprios lucros, mas é igualmente provável. Ele realmente acredita na capacidade do setor privado de superar o governo e vê a outrora lendária Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço como cada vez mais irrelevante por causa disso. Essa é uma das maiores perguntas sem resposta sobre Doge. Apesar de economizar muito dinheiro, a agência usou uma abordagem de força bruta, fechando unidades e cortando pessoal, o que causou grandes atrasos nas operações. Com o tempo, seus esforços se tornaram os de um auditor,
analisando grandes orçamentos para achar desperdícios e cortar contratos supérfluos ou redundantes. A grande maioria das economias não estava no quadro de funcionários do governo, mas sim em acordos com empresas privadas. Isso indica que parte desse dinheiro pode não ter sido realmente economizada. A grande maioria dos contratos era de longo prazo, com Doge cancelando-os e listando todo o valor como economizado. Auditorias das auditorias encontraram muitas irregularidades, já que algumas economias foram contabilizadas 2 vezes porque impactaram 2 divisões. Alguns projetos já haviam terminado e ainda assim foram contabilizados como cortes. Outros foram transferidos para outras empresas, anulando as economias, já que os serviços cortados eram essenciais. Os cortes do Doge podem não durar por outro motivo. Processos. Desde que a administração assumiu, todos os cortes do Doge já foram parar nos tribunais. Os resultados variam e poucos casos chegam à Suprema Corte. Muitas pessoas foram recontratadas e algumas agências e departamentos reabriram. Algumas agências logo viram que não conseguiam operar após os cortes, obrigando o Doge a aprovar recontratações e novas admissões rapidamente. O resultado foi bagunçado e caro. Resultados oficiais de Doge em 14 de agosto de 2025 indicam economia de 205 bilhões de dólares americanos ao governo. Mas isso desconsidera a receita. Na realidade, outras entidades governamentais afirmam que a reestruturação e custos iniciais podem causar prejuízo de 217 bilhões de dólares americanos. Até agora, o governo justifica o gasto inicial dizendo que ele se pagará a longo prazo, mas isso pode não acontecer. Uma análise independente apontou que os cortes vão custar mais Estados Unidos $135 bilhões aos contribuintes por perda de receita e racionalização. A Receita Federal afirmou que as perdas podem chegar a Estados Unidos $500 bilhões devido aos projetos cancelados. Não se sabe se isso é mais preciso que as estimativas de Doge, mas é certo que os números de Doge não conferem. Doge economizou bilhões, mas e se todo o sistema colapsar? Veja, e se a economia dos Estados Unidos da América falir? Para ver como tudo pode sair do controle rapidamente, ou clique neste vídeo